Certo, Ana Paula, vamos aqui para a correção da sua redação, tá? Tá, primeiramente eu vou mostrar aqui, né, o que a banca vai cobrar em relação à sua redação, tá? Então aqui, ó, ela traz basicamente dois aspectos aqui, né, que são subdivididos, né? Então, o aspecto 1 é relativo aos aspectos textuais, né? E o aspecto 2 relativo às situações formais, né? Aspectos formais, tá? Então aqui, ó, aspectos textuais, né? É relativo à tipologia textual e ao gênero textual, né? Ao propósito do texto, adequação da linguagem, né? Coesão, coerência, tá bom? Então aqui, tipologia textual, né? É seguir aquela situação padrão lá da discursiva argumentativa, né? O propósito do texto, né? É realmente convencer o leitor daquilo que você está falando, né? A linguagem, né? Adaptada à situação comunicativa. Então, é uma linguagem, né, que não pode ser tão rebuscada, mas também não pode ser feita de muito coloquialismo, né? Então tem que ser ali um meio termo, né, em que um leitor muito culto não leia de forma da mesma forma que um leitor, né, um leitor moderado leia, né? Então ali tem um equilíbrio ali, né? Não usar também muitas palavras rebuscadas, mas também evitar palavras muito coloquiais, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, a coesão também. A coesão é a costura entre os parágrafos e entre os períodos, tá bom? E a coerência aqui, ó, a coerência é um entendimento, né, do texto, né? Na verdade, é usar é usar o texto de uma forma que não gere dúvida, não gere ambiguidade, que o texto não seja sem sentido, tá? Então tem que ter um sentido ali no que você está dizendo, tá? Beleza, então tudo isso vai valer 42 pontos, né? E aqui, aspectos formais, né? Então aqui está relacionado ao domínio da habilidade de escrita padrão, então aqui, ó, aspectos gramaticais, né? Ortografia, né? Então, aspectos gramaticais, a concordância, né? É a escrita correta das palavras, né? Então aqui, ó, além disso, tem a pontuação, né? Indicação dos parágrafos, né? As rasuras, né? Então aqui, ó, usar de forma correta a retificação, né, dessas rasuras, tá bom? Então tudo isso aqui vai valer 28 pontos, né? E a cada erro aqui, ó, de aspectos formais, né, de ortografia, acentuação, concordância, né, cada erro você perde 0,5 pontos, né? Então, a junção desses dois aspectos aqui forma a nota total da redação, né? E a cada linha a menos que você fizer, né, do mínimo exigido, né, o mínimo são 20 linhas, né, você perde 0,5 pontos. Beleza. E para ser aprovado tem que tirar no mínimo 35 pontos dos 70, né? 50%. Tá. Então aqui, o que a redação pedia? Aqui, ó, o tema: a imigração de populações latino-americanas para o norte do Brasil, né? E em seu texto, você tinha que falar as causas da imigração e a expectativa dos imigrantes, né, ao buscar outro país. E também o item 2, os impactos da imigração para as populações locais que recebem os imigrantes, né? Então, primeiramente aqui, ó, vamos para os aspectos aqui microestruturais, né? Esses aspectos aqui formais, na verdade, né? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Tá. Então, aqui, Ana Paula, tem que tomar cuidado, aqui, ó, com essa situação das margens, tá? Então, aqui, ó, respeito às margens, tá bom? Então, viu que vai faltar
vai sobrar espaço aqui, então dá um espaço maior aqui, ó, e vai com a letra até o final da linha, tá? Porque isso aqui vai ser descontado ponto nessa situação aqui, ó, de não respeitar as margens, tá? Então, teve algumas situações aqui que você não respeitou a margem direita, tá? Certo. Então, aqui, ó, linha 3. Então, você usa o pronome onde aqui para retomar aqui, ó, para retomar uma das maiores crises, tá? Entretanto, o onde ele só pode ser usado para retomar lugar, né? Então, está usado de forma incorreta aqui. Então, aqui, ó, você fala, vão, acho que vão de encontro a uma das maiores crises humanitárias já vividas no mundo, né? Onde o número de pessoas, então aqui o correto seria usar, né, a qual, tá bom? Porque retoma aqui, ó, uma das maiores crises humanitárias já vividas, tá? Então, usar a qual, por quê? Porque retoma uma palavra no feminino, né? Uma das maiores crises, tá? E onde realmente só retoma lugar, tá bom? Lugar físico, tá? Certo. Aqui, ó, na linha 6, você coloca aqui, em especial o número alarmante de pessoas, né? Então aqui caberia uma vírgula, tá? Porque aqui é uma locução adverbial deslocada, tá bom? Tá. Aqui também na linha 7 caberia uma vírgula aqui, ó. Local de origem, né? Vírgula, motivados pelo alto risco de vida, né? Então aqui também a vírgula ela é necessária porque introduz uma circunstância, tá bom? Então aqui, ó, motivados. Então isso aqui é uma circunstância, né? O que causou aqui o deslocamento deles, né? O alto risco de vida, né? Então isso aqui é uma circunstância, né? E aqui o trecho necessitaria de uma vírgula aqui para isolar, né? Esse trecho, tá bom? Certo. Aqui na linha 8, tá? Aqui na linha 8 tem um problema de paralelismo sintático, tá bom? Então, o que é o paralelismo sintático? É usar a mesma estrutura em um trecho, né? Então, aqui, ó, você tem uma enumeração, né? Aqui, ó, são indivíduos que fogem da fome, né? Guerra e intolerâncias, né? Então você teria que usar a mesma estrutura aqui para manter o paralelismo, né? Que estrutura é essa? É aqui, ó. É o artigo, né? A, né? Então aqui, ó, fogem da guerra, não, fogem da fome, das guerras, das intolerâncias, tá bom? Então aqui, ó, fogem da fome, das guerras, né? E das intolerâncias, tá bom? Então tem que usar aqui, ó, essa mesma estrutura sintática aqui, ó. Das e das, tá bom? Para manter o paralelismo sintático, tá? Certo. Aqui tem um problema aqui de concordância, tá? Na linha 13, né? O vem. Então aqui, ó, retoma um termo no plural, tá bom? Então aqui, ó, retoma muitos países, então tem que estar no plural também, tá? O verbo. Beleza. E aqui, ó, tem um problema aqui também, ó. Você fala, além dos Estados Unidos, vem impondo o Brasil tem se tornado o destino final de muitos deles, tá bom? Então, o deles aqui, eu sei que você está falando dos imigrantes, tá bom? Mas o referente dele está muito longe, está nos parágrafos anteriores, tá? Então, se você ler esse parágrafo isolado, né, a gente não tem um referente. Então, a ideia é colocar esse referente nesse parágrafo ou realmente você colocaria aqui, ó, tem se tornado o destino final de muitos imigrantes, tá bom? Certo.
Aqui, ó, mesmo problema aqui, tá bom? Aqui teria que estar no plural, tá bom? Porque retoma também, deixa eu voltar aqui, onde em meio a uma crise econômica, as políticas públicas não têm sido suficientes, né? Então aqui, ó, retoma políticas públicas, tá bom? Então tem que estar no plural também, tá? Certo. Aqui na conclusão tem um período muito longo, tá? Mas depois eu falo disso. Tá, então vamos aqui agora para os aspectos aqui, os aspectos textuais, tá bom? Então aqui, o que a gente vai ver nos aspectos textuais, se você obedecer? Então aqui a tipologia, né? A adequação da linguagem, a coesão, a coerência, tá bom? E é claro, se você retomou aqui os itens, as palavras-chave de cada item, tá bom? Então aqui, a redação pedia aqui, ó, o tema, tá? E aqui, item 1, as causas da imigração, as expectativas dos imigrantes, né? Impactos da imigração para as populações locais, tá? Então, Ana Paula, aqui você tem que tomar cuidado com a interpretação do tema, tá? Então aqui, ó, eu destaquei as palavras-chave aqui do tema, né? E do item 1 e do item 2. E aqui, ó, observe que no item 1, por exemplo, ó, ele pede causas, né, da imigração e expectativa dos imigrantes. Então, o item 1 é basicamente subdividido em duas situações: causas da imigração e expectativa dos imigrantes. Então, aqui, ó, observe os plurais, causas e expectativas. Então, necessariamente você tem que trazer mais de uma causa, mais de uma expectativa, tá? E aqui é a mesma situação no item 2, ó. Impactos, né? Então, tem que trazer mais de um impacto para as populações locais, tá bom? Então, primeiramente, deixa eu explicar aqui, ó, uma estrutura boa que você pode trazer em todas as suas redações do CESP, né? Que vai te levar a uma nota muito boa, tá? Então aqui, ó, a ideia da redação, né, CESP, né, a maioria das bancas de concurso é assim, né? Na introdução, você traz o tema, né? Então o tema aqui o que é? Imigração de populações latino-americanas para o Brasil, né? Para o norte do Brasil, né? Então aqui você traria o tema e abordaria item 1, item 2, né? De forma genérica, né? Então, traz o tema, traz palavras-chave do item 1 e palavras-chave do item 2 e contextualiza tudo, tá? Então, aqui você traria aqui, ó, falaria da imigração de populações latino-americanas para o norte do Brasil, falaria das causas, das expectativas, né? Aqui só traria as palavras-chave, causas, expectativas, né? E também do item 2, impactos da imigração para as populações locais, beleza. E você faria isso na introdução, né? No próximo parágrafo, a ideia, você separa um parágrafo para cada item, você separa um parágrafo de desenvolvimento para cada item desse, né? Então, no segundo parágrafo do desenvolvimento, você falaria só do item 1. Então, aqui, ó, segundo parágrafo do desenvolvimento, falaria das causas da imigração, das expectativas dos imigrantes, né? Então, parágrafo de desenvolvimento, como é a estrutura básica, a estrutura boa que você tem que trazer em cada parágrafo de desenvolvimento. Você traz uma afirmação, né? E em cima dessa afirmação, você traz subsídios que corroboram essa afirmação, né? Então, você traz a afirmação e traz argumentos para convencer o leitor do que o que você está falando é verdadeiro, né? Então, você traria a afirmação e argumentaria através de exemplos, de dados estatísticos, de textos legais, tá bom? Beleza.
Então, introdução, fala do tema, fala do item 1 e do item 2 de forma breve e contextualiza tudo, tá bom? No próximo parágrafo, fala do item 1, né? Reserva o próximo parágrafo só para o item 1. No próximo parágrafo, né, que seria o terceiro, você falaria só do item 2, né? E a mesma situação. Traz uma afirmação e traz argumentos que reforçam essa afirmação, né? Então, traria a afirmação aqui, ó, que, por exemplo, a imigração traz impactos para a população do Brasil, né? Aí você ia argumentar em cima dessa afirmação, né? Trazendo exemplos, né, dos impactos, né? Aumento da demanda por trabalho, aumento da procura por serviços de saúde, né? Favelização, xenofobia, né? E assim por diante, tá bom? Certo. E na conclusão, a ideia é retomar esses itens, né? Retoma item 1, item 2 de forma breve também e dar uma solução, né? Para o problema, né? Da imigração aqui no caso, né? Beleza. Então vamos aqui ver como você fez sua redação, tá? Então aqui, Ana Paula, você escreve bem, já deu para anotar, ó, tem várias... Deixa eu aumentar um pouco aqui novamente. Tem vários trechos que você demonstra que tem uma escrita muito boa, tá? Mas falta se adequar a essa estrutura, tá bom? Então aqui, ó, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Eu notei que você poderia aqui, ó, por exemplo, especificar os casos dos latino-americanos que vêm para o Brasil, tá bom? Os venezuelanos e os haitianos, né? Que inclusive está no texto motivador, né? Então aqui, ó, a redação pede especificamente os latino-americanos que vêm para o norte do Brasil, né? Então aqui você poderia especificar melhor a situação desses imigrantes, né, da Venezuela e do Haiti, tá bom? Certo. E também aqui, ó, nessa situação aqui das expectativas dos imigrantes, tá bom? Você poderia argumentar melhor também aqui, ó. Você poderia detalhar as expectativas desses imigrantes, por exemplo, a busca de empregos, né, de empregos melhores, no caso dos haitianos que estão, dos venezuelanos que estão, né, enfrentando uma crise econômica no país, né, então eles vêm para o Brasil para procurar melhores empregos, né, e de alguma forma sustentar suas famílias, né, tá bom? Certo. E aqui, nesse parágrafo aqui, referente ao item 2 aqui, né, impactos da imigração, então você também poderia argumentar melhor, né? Você poderia trazer mais exemplos, né? Então aqui, quais os impactos, né, que a vinda desses imigrantes trazem para o Brasil, né? Quais os impactos, né? Então aqui poderia ser, ó, você poderia citar exemplos, né? Diminuição dos postos de trabalho, né? Aumento da demanda por serviços de saúde, aumento da violência, xenofobia, né? Certo. E aqui na introdução, na conclusão, sua conclusão foi boa, né? Para melhorar, você poderia retomar aqui as palavras-chave do item 1 e do item 2, tá? Casos da imigração, expectativa dos imigrantes, né? Impactos e traria uma solução como você trouxe aqui, tá bom? Aqui, ó, a ideia também é escrever até o finalzinho, até a última linha, né? Então, por isso que eu falei dessa introdução, né? Você trazendo o tema, item 1 e item 2, tá? Porque isso já aumenta aqui o tamanho da introdução, né? Então, aqui já vai lá para 5 linhas, né? E como você
não argumentou bem aqui nos parágrafos também, né? Então, aqui prejudicou também a quantidade de linhas, tá bom? Então, aqui, ó, argumentar melhor, né? Nos parágrafos de desenvolvimento, né? E na introdução, trazer o tema e abordar brevemente item 1, item 2, né? E se tiver, um item 3 também, tá? Certo. O que mais falta na sua redação aqui, ó? Relativo aqui aos aspectos textuais. Então, aqui, ó, a sua redação ainda tem problemas de coesão e coerência, tá bom? Então, aqui, ó, esse período aqui, ó, você tem períodos muito longos, principalmente a conclusão aqui, tá? Então, o período, né, é de onde você começa a falar até o ponto final, né? A exclamação ali, né? Mas na redação geralmente é ponto final, né? Então, como o seu período é muito longo, né? Além de prejudicar a coesão, né? Que é a costura entre os períodos, né? Prejudica a coerência também. Então aqui, ó, essa conclusão fica um pouco sem sentido, porque você começa a falar muito, né, sem ponto, né, sem pausas, né, e prejudica a coerência e também, às vezes, a pontuação, né? Então, vai ter vírgula fora do lugar ou faltando vírgula onde deveria ter, tá bom? Então, evitar esses períodos muito longos, tá? Fala um pouco, pontua, né? Aí, depois do ponto, você traz um termo de coesão, né? Então, de costura entre os períodos, tá bom? Então, você falaria um pouco aqui, ó. Por fim, né? Tendo em vista as garantias da Constituição, né? Ponto. Aí, assim, né? Aí traz uma conjunção coesiva aqui, né? Para dar a coesão, né? Assim, né? E continuaria falando. Além de... Aí jogar outro ponto aqui, ó. Além disso, tá bom? Então, a ideia é quebrar sempre os seus parágrafos em períodos menores, né? Para ter essa coesão, tá? Então, aqui, ó, você tem coesão aqui, ó, por fim. Então, aqui, ó, você tem coesão aqui, porque está ligando o parágrafo anterior a esse parágrafo, né? Mas falta coesão aqui dentro do parágrafo, tá bom? Então, parágrafo muito grande, período muito grande, prejudica a coerência e a coesão, tá bom? Então, aqui, ó, aqui você tem coesão, tá bom? Então, aqui, ó, tá ligando o parágrafo anterior a esse parágrafo, né? Então, aqui, ó, devido ao fluxo, né? Coesão, tá bom? Então, a coesão, na maioria das vezes, se faz por conjunções, tá bom? Por pronomes, né? Então, aqui, ó. Deixa eu ver se você traz mais coesão aqui, tá? Então, realmente faltou muita coesão aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, poderia jogar aqui, ó. Outro recurso coesivo aqui, ó. Então, aqui, ó. Primeiramente, cabe destacar aqui, ao longo da história, né? Então, você continuaria falando, tá bom? Certo. Eu vou mandar junto com essa redação sua, uma redação que eu fiz sobre o mesmo tema, né? Que ela traz essa situação de coesão, tá? Só para você ficar ciente desse aspecto, tá bom? Mas, no geral, sua redação foi muito boa, né? Por ser a primeira, já mostrou aí um domínio muito bom da escrita, né? Então, tá aqui sua nota, tá? Então, aqui, ó, do 21 aqui, do item 1, né? Então, aqui, em relação aqui, ó, ao aspecto textual, valia 42 pontos, né? Então, cada item aqui, 21, né? Então, a sua redação pecou nessa situação de coesão, coerência, tá? E, claro, trazer essa estrutura que eu falei para você anteriormente, né? Da introdução, né?
do desenvolvimento, tá bom? E da conclusão, tá? Mas fora isso, a redação está boa, tá? Não vai ser demorado você chegar no padrão de nota máxima ali, tá bom? Então, a ideia é escrever bastante agora para chegar num nível muito bom aí de escrita, tá bom? Certo. Então, aqui, ó, descontei aqui 7 pontos aqui no aspecto, 7 itens no aspecto formal, tá bom? Então, 7 vezes 0,5, tá? Tem um multiplicador aqui, dá 3,5, né? Que diminui dos 28 aqui, né? Então, aqui, ó, ficaria 24,5, né? Mais 31 aqui. O 31 aqui, dessa situação aqui, ó, 15 mais 16, tá? Então, está aqui sua nota, né? 55,5 de 70, tá bom? Já é uma nota muito boa, por ser a primeira. A ideia, com a adaptação aí das dicas que eu vou passando, né? E da, das aulas que você vai lendo lá no Estratégia também, a ideia é você chegar nessa prova aí próximo da nota máxima, tá bom? Então, aspectos a melhorar na próxima redação, né? Concordância, tá bom? Tem alguns problemas ainda, né? A estrutura, aquela estrutura que eu passei, tá? Então, introdução traz o tema, os 2 itens ou 3 itens, né? De forma breve, aborda tudo, contextualiza, né? E nos próximos parágrafos, item 1, item 2, item 3, e no próximo a conclusão, né? Retoma tudo e dá uma solução, tá bom? Certo. Argumentos aqui, então tá pecando ainda, tá bom? Então, todo parágrafo de desenvolvimento traz a afirmação e sobre essa afirmação você tem que trazer um embasamento, né, para convencer o leitor do que o que você está falando realmente é verdadeiro. Então, vai argumentar como? Com exemplos, dado estatístico, discurso de autoridade, né, citação de texto legal, tá bom? Certo. E coerência, né? Tem problema de coerência e coesão, tá? Coesão, costura entre os parágrafos e entre os períodos, tá bom? A coerência, né? A falta de coerência é um texto sem sentido, tá? Então aqui, ó, períodos muito longos prejudicam a coerência, tá bom? Então, quebrar esses períodos, tá? Para realmente cumprir a coesão e, consequentemente, cumprir a coerência, tá bom? Mas, no geral, redação boa por ser a primeira, tá bom? Parabéns e trabalhar duro aí para chegar à nota máxima. Com certeza você vai chegar próximo da nota máxima aí na prova, tá? Então é isso, bons estudos e até mais.